O programa Páginas desta semana veio até a Praça Dante Alighieri para contar um pouco a história de todas as feiras do livro caxienses. A grande novidade deste ano é que a 30ª Feira do Livro é um marco histórico e nós estamos lançando também o primeiro Entre Linhas, que é o Festival Literário e Cultural. Então, concomitantemente com a feira, com a comercialização dos livros, com grandes descontos, como todos os anos acontece, nós teremos uma extensa programação cultural. Ela juntou todas as artes num momento só, sendo que o livro é a atração que todas as outras artes dependem dele, por causa da palavra. Então achei fantástica essa sacada, né, da Ruby, da equipe, de fazer o Entre Linhas junto com a feira. E acho que isso aí é uma evolução assim que da 29ª para a 30ª foi assim muitos passos adiante, né, daquilo que ela já era antes. Então nós temos apresentação de teatro, de dança, várias expressões musicais, orquestra, MPB, samba, música de viola, acordeon, além de duas exposições muito interessantes, uma na Galeria da Casa da Cultura e uma outra aqui dentro da própria feira, exposição de quadros. Eu acho que as artes, elas naturalmente elas conversam entre si, né? Toda a arte ela requer, obviamente, criação. E criação significa que o autor que está criando, seja uma música, uma peça teatral, né, um festival de gastronomia, que nós vamos ter aqui na feira também, que é a arte gastronômica trazida à praça, as artes elas interagem. E como eu falei antes, no mundo de hoje globalizado, é preciso haver essa interação. Nosso objetivo mesmo é trazer pessoas por meio das questões ligadas ao livro, à leitura e à literatura, mas também por outras iniciativas culturais, por outras linguagens culturais. Quem gosta de teatro, quem gosta de dança, quem gosta de música clássica, quem gosta de samba, enfim, que cheguem à Praça Dante nesses momentos, cuja programação já está disponível no site e nas revistas da programação que estão sendo amplamente difundidas, que verifiquem qual é a programação que se encaixa mais com o seu perfil, venham à Praça Dante e aí podem curtir os livros e eventualmente levar o seu exemplar para casa. E perceber a Feira do Livro abrigando as outras manifestações artísticas e sendo um anfitrião acolhedor para essas outras manifestações é muito positivo e isso ajuda a trazer mais pessoas para cá e perceber que a literatura de fato é isso, é uma arte que interage e conversa com todos os aspectos da manifestação humana. Na verdade, eu sempre acompanhei a Feira do Livro, né? Primeiro em Porto Alegre, era um espaço que eu estava sempre presente lá. Depois a Feira de Caxias foi crescendo, tomando uma dimensão que hoje eu acho que nós temos um espaço muito mais bonito, muito mais bem construído. O acesso às bancas é mais fácil, o contato com os livreiros que a gente conhece, com pessoas que estão diretamente ligadas à literatura. Nós que escrevemos, a gente acaba encontrando os leitores. É muito legal, a gente tem um espaço de intimidade como não tem numa feira muito grande. A evolução natural, né? A gente sempre diz, inovar num projeto que está dando certo é muito mais difícil. Acho que a Feira do Livro encerrou o ano passado com mais de 100 mil livros vendidos, mais de 300 mil pessoas que passaram aqui pela Praça Dante. Então, como é que nós vamos inovar dentro de um projeto tão bom, né? A Feira do Livro, ela encanta, ela provoca, ela convida. Nós queremos coisas diferentes e Feira do Livro é uma possibilidade de fazer algo diferente. A ideia era justamente essa, sensibilizar ainda mais o público para a literatura, para a leitura. E a gente sempre diz, claro que os números, até para as pessoas que estão aqui comercializando seus livros, são importantes, mas mais do que vender um livro, o importante é sensibilizar, cativar um leitor, que depois nós vamos ter ele para o ano inteiro, né, convivendo com a literatura, mesmo fora desse espaço e desse período da feira. Que a feira está subindo, assim, ano a ano ela está se aprimorando, mas não está deixando de lado o objetivo principal dela, que é aproximar aqueles que não leem do livro, não os que leem, porque os que leem é um hábito já criado, né? Mas os que não leem, pelas atrações que a feira está oferecendo, esse ano, por exemplo, ela diversificou de uma tal maneira que praticamente parece que é a número 1 essa feira, parece que não é a 30. Enquanto editor, enquanto jornalista, a gente já percebia o potencial que a Feira do Livro aqui de Caxias do Sul tinha de crescer cada vez mais em função do interesse que despertava na população esse evento diferente que transforma o perfil da Praça Dante Alighieri, né, durante
10, 14, 15 dias, uma vez por... Quando se trata de livros, nós precisamos dos outros, os outros precisam de nós, e essas trocas, elas são significativas. Penso que toda a programação é um grande enriquecimento. Serve para nós olharmos também a nossa realidade com outros olhos. E também ajuda para que a gente apresente para outras pessoas do mundo das letras também um pouco daquilo que se vive aqui, daquilo que se faz e daquilo que se escreve. O mote da feira deste ano é Encontre a Sua Palavra. O ano passado nós falamos em conexões em rede, em internet, e esse ano pensamos assim, bom, a 30ª feira, num certo sentido, é um recomeço, vamos voltar ao que existe de mais essencial, ao mais significativo, que é a palavra. Nós precisamos encontrar a palavra e as palavras, elas fazem um bem enorme. Tem palavras que nos erguem, tem palavras que nos machucam e nós precisamos lidar com todas as palavras. E na medida em que a gente encontra palavras, nós vamos também dar um outro significado para a própria vida. Então o livro não vai perder importância porque ele é um depositário de palavras que sai dali e vem para a nossa memória, para a nossa cabeça. E eu falo isso para as crianças também. Então acho que o livro sempre vai ter essa importância justamente por causa da palavra que ele faz se transformar em vida, essa palavra. Então a ação está na palavra, o carinho, os sentimentos estão na palavra, os valores estão na palavra, e os livros agregam todas essas palavras de uma maneira que constrói uma história. A leitura, ela tem um significado muito grande, eu acho que não só na minha vida, como na vida de todas as pessoas que obviamente leem, porque ela descortina novos horizontes, ela te mostra um mundo novo, ela te mostra universos que talvez tu nunca então sonhasse existirem. A pessoa viaja sem precisar sair da sua poltrona lendo. E ela traz conhecimento, ela agrega valor à vida. Então eu olho para a Feira do Livro, eu olhava para a Feira do Livro, continuo olhando com esse ideal, esse sonho, esse querer profundo de que as pessoas se encontrem de fato através do livro consigo mesmo. A literatura, ela é um legado para a humanidade, geração em geração. É como as gerações se comunicam umas com as outras, é como o conhecimento é difundido. Então ela tem um valor essencial na formação do cidadão, inclusive, que torna o cidadão mais crítico, ajuda, aguça o pensamento. Então eu diria que é um dos maiores valores culturais que nós temos à nossa disposição. Você está assistindo ao programa Páginas. Hoje estamos contando um pouco a história da Feira do Livro de Caxias do Sul. Passei a morar em Caxias em 91. 91 quando eu vim para Caxias. E aí eu era um rato não de livraria, mas um rato de feiras mesmo. E já conhecia a Feira do Livro, porque eram poucas que tinham no Rio Grande do Sul. E como Caxias já era uma cidade com um porte bem reconhecido, a Feira do Livro, logicamente, se incorpora aquilo que a gente já sabe da cidade. Então, em 76, eu já vinha para a praça, não é? Para esse tipo de eventos. E eu sempre, assim, vim muito à praça, sempre participei muito, assim, porque a programação das feiras é excelente, eles trazem, assim, escritores, assim, maravilhosos, não é? Que oportunizam bate-papos, assim, maravilhosos realmente. Já se percebia isso naquela época. Inclusive, chamava muito a atenção, especialmente a vinda de autores de renome estadual e nacional para Caxias do Sul naquele período em função da feira. Eu ficava admirado também com as novidades de ano para ano e ficava imaginando quanto trabalho isso não dava para as equipes ir pensando, ir contatando, trazendo realidades diversas para enriquecer a própria feira. E cada vez eu estou mais presente aqui, porque a programação é tão maravilhosa, tão importante, que o passaporte para leitura também, não é assim, com a maioria dos escritores são de fora, não é? E são pessoas que fazem a diferença, para a gente só nos enriquece. Minha relação com a Feira do Livro sempre serviu como incentivo por gostar do livro, por achar que as pessoas não devam ficar longe do livro. Mas também confesso que o tempo nem sempre me permitia que eu ficasse
em vários momentos nas feiras do livro. O que eu venho percebendo nesse período todo, nesses mais de 20 anos, é esse incrível crescimento que a Feira do Livro tem tendo. Já está estabelecida há anos como a maior feira do interior do estado do Rio Grande do Sul. Ela só perde em termos de porte e de estrutura e de programação para Porto Alegre, naturalmente, pelo tamanho, né? No ano de 2012 eu fui escolhido como patrono e realmente foi uma experiência espetacular. Eu me orgulho de ter ficado aqui nos 17 dias, em média 7 horas por dia. Eu chegava às 3 horas da tarde e ficava até encerrar a feira. Isso e assim todos os dias, né? Eu fui patrono da Feira do Livro de Caxias do Sul no ano de 2010, 26ª edição. O homenageado foi o Frei Aldo Colombo naquela edição, e a gente esteve juntos aqui na praça. Eu me organizei naquele ano para liberar a minha agenda de atividades o máximo possível para poder estar presente aqui na praça praticamente 100% do tempo da programação da feira, justamente por perceber, especialmente com a atuação dos patronos imediatamente anteriores a mim, Maria Helena Balém, saudosa, que recém faleceu, Eduardo Dalauba, também recentemente falecido, o Paulo Ribeiro, que está aí atuante, ativo, e vários outros, a Cleudes Piazza, né, foram patronos locais que se doaram à feira. Ter essa relação tão próxima, tão visceral com os leitores. Eu tive a felicidade de fazer o lançamento do meu livro Tempos Felizes também. Então, para mim, tanto que eu estou pleiteando a reeleição, viu? Até agora não tive resposta, mas é uma experiência tão bacana, tão prazerosa, que realmente a vontade é de continuar. Mas a partir daquele momento sempre fica na lembrança das pessoas. Ah, você foi em tal ano, você foi... Então isso acaba não se diluindo. A pessoa que vem para cá, o escritor que vem para cá, ele tem que vir consciente que ele está participando de um bom evento e que ele não é atração sozinho. A atração são os livros, é o livro que ele escreve. A maneira que ele se relaciona com os leitores é muito importante, porque hoje ninguém está só prestando atenção para o livro, está prestando atenção para o carinho que as pessoas têm que ter, principalmente literatura infantil. Então eu acho que é muito boa essa troca, muito bom esse intercâmbio, por justamente acrescentar para o leitor várias opções de gostar de um livro, de poder escolher aquele livro que ele quer comprar, por exemplo. Eu penso que quanto mais trocas houver, quanto maior for a relação e a participação dessa diversidade, melhor se torna. Todos saem ganhando, os leitores saem ganhando, e também para o currículo de um escritor que aceita vir para uma feira, do porte que é a Feira do Livro de Caxias do Sul, isso também para a pessoa, para o currículo da pessoa é benéfico. As pessoas que leem autores locais, regionais, internacionais e nacionais. Quando tu é um leitor, tu lê todo tipo de literatura. Então a chance de trazer e conviver de perto com esses autores nacionais, especialmente aqui em Caxias, por meio da Feira do Livro, é muito enriquecedor para o leitor e para todos os personagens que fazem o dia a dia do meio literário de Caxias do Sul. Para os escritores caxienses é muito importante isso, essa troca toda, né, com esses que vêm de fora também. Quando a gente sai daqui, a expectativa das cidades que a gente vai é a mesma que tem aqui quando vem o pessoal de São Paulo, do Rio, para cá. Então esse intercâmbio é muito mais acentuado hoje, muito mais assíduo do que a gente pensa. Então eles vêm para cá para brilhantar a feira, não só por serem de fora, mas porque tem um trabalho consolidado, tem livros maravilhosos e eles têm que somar com a feira. Olha, a literatura para mim é essência de vida, né? Eu tenho convicção de que a literatura ela é um instrumento que forma o cidadão, né? E se transforma nas mãos dele em uma ferramenta de libertação pessoal, né? E você consegue se transformar num cidadão ativo, propositivo, transformador, diferenciado dentro do teu meio, né, a partir do momento em que você tem a literatura, a leitura de literatura enquanto hábito pessoal na tua vida. É um território livre, tá? Mas eu não consigo me imaginar sem. Tanto que quando eu me observo assim, nos hiatos entre um livro e outro, às vezes procurando um romance ou um ensaio que me dê prazer, um dia ou dois, eu me sinto extremamente desconfortável, órfão. Quando eu estou no processo de leitura no livro, eu estou bem. Me parece que até que o entorno se ajusta a esse gosto, a esse prazer que eu tenho. A literatura transforma.
É por meio da literatura que você consegue ter uma percepção ampla e profunda do que é o ser humano, né? Do que é você mesmo e do que são os outros que te cercam. Ler é linguagem, mas definir é quase algo que ultrapassa a própria linguagem. É um prazer estético. Acho que ele inclui todos os sentidos, é um mergulho, é uma viagem, não fora da realidade, como equivocadamente muitas vezes a gente classifica, mas de, ao contrário, aprofundamento. Eu tenho dito que eu sou leitor há 48 anos. Mesmo antes de aprender a ler, minha mãe já lia para mim e eu já me encantava com livros e historinhas, né? Então, ao longo de 48 anos, é claro que o número de livros que te transformam é muito grande. Não é só um. Mas vamos focar num. Né? Eu, nos anos 80, tem um livro que me chamou muito a atenção, que se chama Avalovara, né? De um autor brasileiro, Osman Lins, porque é uma ficção, e aquilo me impressionou com a capacidade que ele teve de elaborar uma trama de forma matemática e desvendar e ir trabalhando essa trama a partir do texto de forma tão romântica. Eu vou citar o Memórias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, como um livro que me chamou muita atenção num determinado momento da minha vida, porque eu fiquei chocada com a forma que uma pessoa conseguia escrever. Eu parava cada página e relia, eu dizia como é que alguém consegue escrever tão bem. Mas eu poderia citar em Caxias vários poetas que me calam muito forte. O nosso ex-patrono, falecido de saudosa memória, Eduardo Dalauba, o professor Jaime Paviani, cuja poesia também me toca profundamente. E nós temos uma série de escritores jovens hoje que também escrevem de uma maneira que a gente quer muito ler. Um livro, O Pequeno Príncipe é um livro que a gente lê lá de uma forma obrigatória como atividade em sala de aula ao longo da caminhada. Então é um livro que eu acho que, para quem gosta um pouco de ternura, de poesia, é um livro que inspira. Marcante para mim foi O Pequeno Príncipe, porque é um livro, não é que... É uma mensagem, um ensinamento, assim, ele passa tanta coisa. Com certeza, Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos, pela linguagem simples, emocionante, uma história que ao mesmo tempo tu chora, tu ri, tu acompanha com a emoção que o autor te transmite. Esse é o livro, especificamente esse livro, né? Que eu releio todo ano. E depois qualquer trabalho do Mário Quintana e da Maria de Norá. O Amor nos Tempos do Cólera, que eu li algumas vezes, do Gabriel Garcia Marques, é um livro assim emblemático na minha vida. Porque eu gosto muito dessa noção de lentidão, das relações se fazendo ao longo do tempo, com paciência, através das estações. E o amor desses dois personagens, dos dois personagens principais, é impressionante. Ele atravessa 50 anos, obviamente tu conhece o romance, e com a maestria do Gabriel Garcia Marques, né, que vai conduzindo poeticamente mesmo nos momentos de angústia, nos momentos aflitivos, de separação, porque eles passam. É lindo, para mim é um grande poema em prosa. Aliás, como toda a obra desse escritor tem que ser lida e relida, porque ela não se exaure em uma, duas ou três passadas, sem dúvida nenhuma.